O tema da aula de hoje será: precisamos falar sobre nossas emoções. Esse, de fato, é um assunto extremamente relevante nos dias de hoje. Na minha experiência dos aconselhamentos, na prática clínica como psicólogo, é sempre um grande desafio lidar com as angústias, os sofrimentos, as dores, os traumas, dos mais diversos na vida das pessoas. São muitas lutas, são muitos conflitos, mas em contrapartida, as pessoas elas querem e buscam se livrar dos pesos, se livrar dessas bagagens emocionais que acabam impedindo elas de viver o propósito e o sentido que elas têm. E eu tenho tido por missão e por chamado contribuir de alguma forma com a possibilidade das pessoas reescreverem as suas histórias, redescobrir um novo sentido e construir um caminho de vitória em meio a toda essa história de dor, de trauma e de angústia. E é por isso que nós precisamos falar sobre nossas emoções. Durante muito tempo, nós fomos ensinados a não expressar ou não manifestar nenhuma emoção. Emoção e sentimento eram comparados a sinais de fraqueza. Muitas vezes a pessoa cresceu num ambiente avesso a sentimentos, avesso à demonstração de emoções. Quantos de nós crescemos ouvindo assim: menino, não chora, menino, engole esse choro, não mostre sua emoção, emoção é sinal de fraqueza. E a partir daí nós então erguemos uma barreira, uma muralha de autoproteção e guardamos nossas emoções bem lá dentro e seguimos nossa vida. Seguimos nossa vida andando nos extremos. Sendo racional demais, negando as emoções, ou muitas vezes sendo emocional demais, negando a própria racionalidade, que também é bem-vinda. Agora, aqui é algo importante que eu preciso chamar a sua atenção. A partir do momento que nós negamos a nossa emoção em relação à razão, ou até mesmo em relação à espiritualidade, nós nos tornamos incompletos. E por sua vez, nós não vamos funcionar corretamente. Nós negamos a emoção, nós não podemos negar uma área de constituição da nossa estrutura. E nós precisamos falar sobre nossas emoções, pois não podemos crescer, não podemos ser maduros espiritualmente falando, sem uma integração com as nossas emoções. Emoção não é para ficar reprimida, emoção não é para ficar enterrada, é um desequilíbrio muito grande. Valorizar mais o aspecto espiritual ou qualquer outro aspecto acima do aspecto emocional do nosso ser. E muitas vezes nós negligenciamos as nossas emoções em nome de uma espiritualidade, negamos a emoção em nome de uma razão, em nome de uma intelectualidade, mas o que fazemos simplesmente é só ir para um outro lado do extremo. O que fazemos muitas vezes seguir a nossa vida no extremos de um racionalismo em detrimento à emoção ou vice-versa. O que nós precisamos aqui entender é que somos constituídos de várias áreas. A nossa constituição, ela vem de várias áreas. Área espiritual, área emocional, área social, área mental e a área física. Como você bem analisa aqui no gráfico, na figura que eu estou apresentando para você aqui. Infelizmente, muitos passaram a considerar erroneamente sentimentos e emoções como opostos e contrários à vida espiritual. Ignorar as emoções é a pior atitude que se pode ter em relação à saúde emocional e à espiritualidade saudável. Se eu quero fazer a gestão das minhas emoções, se eu quero viver uma espiritualidade saudável, ela vai começar, ela
precisa começar a partir da minha vida interior. Sentir é próprio do ser humano. Minimizar ou negar as emoções ou o que sentimos é uma grande distorção. Na medida que nós somos incapazes de manifestar nossas emoções, nossos sentimentos, nós ficamos muitas vezes incapacitados, ficamos debilitados. E por que falar sobre saúde emocional? A saúde emocional, ela é como um alicerce para tudo o que você quer construir. Você quer construir um casamento harmonioso, você quer construir profissão de sucesso, você quer construir relacionamentos saudáveis, você precisa da gestão emocional, você precisa da saúde emocional. É um alicerce para tudo o que você quer construir. Eu conheço muitas pessoas que até chegaram a construir muitas coisas, mas por causa que a saúde emocional estava comprometida e debilitada, essa construção não foi sustentada e veio, infelizmente, ruiu tudo abaixo, veio tudo abaixo. Existem muitas pessoas que, apesar de muita capacitação, seja de estudo ou técnica, elas têm encontrado muitas dificuldades e tido muito prejuízo, porque a falta de saúde emocional gera, afinal de contas, assim, grandes obstáculos, e essas pessoas desenvolveram muitas áreas, a intelectualidade, a área da razão, a área da formação, mas emocionalmente ficaram desnutridos. E nós vivemos uma época em que os males da alma estão muito presentes. A depressão, a ansiedade generalizada, síndrome do pânico e muitos outros distúrbios emocionais. E por isso nós precisamos sim falar sobre nossas emoções, ensinar as pessoas sobre a importância e o lugar das suas emoções. Isso faz toda a diferença na vida delas. Essa falta de saúde emocional, manifestado principalmente porque as pessoas não dão lugar às emoções e os sentimentos, é um dos principais obstáculos do crescimento, do avançar. Nos meus atendimentos e na minha experiência como psicólogo, é muito comum atender pessoas que estavam em diversos sofrimentos, em diversas situações, porque a sua saúde emocional não estava estabelecida, as suas emoções de alguma forma estavam esquecidas, reprimidas. E eu gosto de citar um dado aqui muito importante, você vai acompanhar comigo aqui essas estatísticas. Esses dados, eles têm sua origem na OMS, a Organização Mundial da Saúde, e esses dados aqui, eles revelam que o Brasil tem maior prevalência de depressão da América Latina. E essa doença, ela afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros, segundo aqui os dados da OMS. Segundo ainda essa instituição, o Brasil tem maior número de pessoas ansiosas do mundo, são 18,6 milhões de brasileiros, quase 10% da população convive com o transtorno de ansiedade. E o que mais aparece na clínica são pessoas vivenciando crises de ansiedade, são pessoas vivenciando crises nervosas, exatamente porque as suas emoções estão sobrecarregadas. Existem também pessoas que estão vivendo em depressão e às vezes nem sabem disso. E todos esses males da alma, eles trazem uma séria consequência, uma desconexão com relação ao sentido e o propósito da vida de uma pessoa. E eu costumo dizer que uma vida sem sentido, ela adoece a alma. Uma vida sem sentido, ela acaba estagnando a pessoa a viver uma vida no piloto automático, nem vida, mas subsistência. A saúde emocional, ela tem essa importância de resgatar aquilo que tem sentido, aquilo que tem propósito na vida da pessoa.
E eu gosto de citar aqui também um outro autor chamado Viktor Frankl. Foi um psicólogo que teve uma experiência incrível no campo de concentração nazista e a partir dessa experiência ele então estabelece aqui o que ele chama de a logoterapia, a terapia do sentido. É uma escola da psicologia que concentra-se os seus estudos no sentido e na existência humana. E o Viktor Frankl, ele nos traz essa experiência que ele nos conta ali no seu livro, Em Busca de Sentido, que no campo de concentração ele observava dois grupos de pessoas. O primeiro grupo que chegava ali naquele campo de concentração, um lugar de morte, de sofrimento, de tristeza, e essas pessoas então deixavam esse lugar entrar dentro delas. Essas pessoas então se desconectavam de alguma forma do sentido, do propósito da vida delas. Essas pessoas morriam muito rápido. Também ele observava um outro grupo de pessoas que chegava ali nesse mesmo lugar de campo de concentração. E essas pessoas então elas mantinham de alguma forma a sua saúde emocional, elas mantinham de alguma forma o seu senso de propósito, de sentido, se agarravam em algo, seja numa fé, seja na família, seja no propósito. Essas pessoas prolongavam a vida delas naquele lugar. E Viktor Frankl, então, ele conclui que nada mais dá sentido à vida de uma pessoa do que o propósito. Nada mais contribui para a existência de uma pessoa do que sentido e propósito. E muitas vezes, por não falarmos sobre nossas emoções, por não considerarmos nossas emoções, a nossa vida começa a perder o sentido. Nós começamos a desconectar do propósito da nossa existência. Então, Viktor Frankl ele nos diz isso, nada no mundo contribui mais efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores situações, como saber que a vida ela tem um sentido. E como é importante, através das nossas emoções e sentimentos, através da gestão emocional, nós buscarmos esse sentido, nós buscarmos o propósito da nossa existência. Mas se a minha emoção está reprimida, mas se a minha emoção está enterrada, escondida, desordenada, eu não vou conseguir fazer isso. A busca do indivíduo por sentido é uma das maiores motivações da sua vida. E a falta de saúde emocional compromete o sentido da nossa existência. Então, nós precisamos falar sobre nossas emoções, porque muitas vezes é no nosso interior que nós vamos começar a resgatar sentidos, resgatar muitos propósitos. Eu ouço muitas pessoas que chegam para mim e dizem, olha, a vida não tem mais sentido. Olha, a vida não tem mais sabor, não tem mais cor. A vida não vale a pena mais ser vivida. Por que será que essas pessoas chegaram nesse lugar de desistir da própria vida? Exatamente porque as suas emoções, exatamente porque as bagagens emocionais que elas estavam levando estavam, de alguma forma, influenciando a vida delas, sendo bagagens negativas. Né? Então, uma vida sem sentido, ela adoece a alma, gera frustração e gera vazio existencial. E é por isso então que eu quero te desafiar a entrar nessa jornada, nessa busca de se conhecer, olhar para dentro, de colocar em ordem o seu mundo interior, de curar aquilo que está te adoecendo, libertar aquilo que está te prendendo e trilhar esse caminho da saúde emocional, resgatando ali sentidos e propósitos, resgatando ali a cor, o sabor da sua vida e da sua existência. Então eu gostaria de te fazer aqui um convite de uma reflexão. Você está considerando a sua vida emocional? Você está levando algumas cargas que não deveria levar? Ou até mesmo você está entendendo que a sua vida está ficando sem cor, sem sabor? Será que você está se desconectando do propósito e do sentido da sua vida? Será que isso não está relacionado com as bagagens emocionais que você tem levado e isso está te atrapalhando?
Então eu quero te convidar aqui a fazer essa reflexão e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre essas doenças emocionais que geram então um agravamento e consequências muito sérias na nossa vida. Até a próxima aula. Um abraço.